casa, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, nós estamos juntos novamente. Eu queria pedir desculpa, porque na televisão apareceu por um bom período de tempo, escrito ali em manutenção. Mas por que em manutenção? Eu me sinto na obrigação de esclarecer isso. É que nós lutamos para que tivesse assim, olha, uma qualidade melhor de áudio, uma qualidade melhor de vídeo, e por isso nós compramos câmera nova, a gente investiu um pouco para que chegasse até você uma qualidade boa de áudio e vídeo. Esse foi o motivo. Algumas modificações foram feitas, mas tudo para que chegasse até a tua casa uma boa qualidade, retorno a dizer, de áudio e vídeo. A Bíblia nos ensina que quando a gente faz alguma coisa, a gente deve fazer sempre o melhor. Essa história de meia boca não dá certo, não. Tudo tem que ser do bom e do melhor. E é por isso que a gente luta por isso. Então fica aqui minhas desculpas por tanto tempo assim estar no teu televisor ali, um horário em manutenção. Mas eu te agradeço a paciência, mas graças a Deus tudo voltou ao normal, de uma forma melhor ainda. Bom, nessa volta, né, eu queria voltar a dizer que a palavra de Deus é muito importante na minha vida, na tua vida, na nossa vida. Ela nos ensina a viver. E eu queria começar hoje, retornar hoje, com a palavra de Marcos, capítulo 9, versículo 23 e 24. Marcos, capítulo 9, versículo 23 e 24. Vai falar sobre a incredulidade. O que é incredulidade? É aquela pessoa que acredita duvidando. É aquela pessoa que fala assim, eu acredito que Deus vai fazer, mas lá dentro dela ela olha o problema dela e ela diz assim, aí ela fala assim, aquela palavra que todo mundo, só Deus para resolver isso. Mas quando ele fala só Deus para resolver tudo isso, a impressão que dá é que só Deus para resolver isso. Está na mão de Deus. É como se fosse um Deus insuficiente. É como se fosse assim, é impossível. Só Deus para resolver. E na verdade só Ele para resolver. Mas a incredulidade afasta o homem de Deus. A incredulidade afasta o operar de Deus. Quando Deus vai agir, e quando Ele vai agir, aquela história da incredulidade, duvidar, mas é tão difícil, mas Deus consegue, mas é só Deus, mas é tão difícil. Quando o homem começa a falar uma coisa dessa, ele começa a cair, porque ele deixa de confiar em Deus. Vamos lá então, Marcos capítulo 9, versículo 23 e 24, vamos lá. Eu comprei até óculos novo. Então vamos lá. E Jesus disse-lhe, se tu pode crer, tudo é possível ao que crer. Então, olha o que fala aqui. E Jesus disse-lhe, se tu podes crer, tudo é possível àquele que crer. Ou tudo é possível ao que crer. Versículo 24. E logo o pai do menino, chamando-o com lágrimas, disse, eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Essa passagem aqui é aquela passagem que, sabe, do menino lá que estava endemoniado, enfim, mas o que eu quero deixar claro aqui é isso aqui. E logo o pai do menino, chamando com lágrimas, disse, eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Mas lá em cima ele diz assim, olha, se tu podes crer, tudo é possível àquele que crê. E o pai do menino disse assim, com lágrimas nos olhos, Senhor, eu creio, mas ajuda a minha incredulidade.
Por quê? Porque ele era incrédulo. E ele, nesse pedido aqui, ele pedia para Jesus ajudar ele na incredulidade. De repente você tem fé, de repente você fala que acredita em Deus, você fala que você tem Deus no coração, e realmente às vezes você tem fé. Mas às vezes no momento de desespero, acontece muito isso. Às vezes no momento de desespero, algumas pessoas desmontam. E é justamente nessa hora que nós temos que repreender a incredulidade. Aquela coisa, será que vai dar certo? Será que vai dar errado? Ai meu Deus, ai o Senhor pode todas as coisas, ai Jesus, o Senhor é Deus, mas será que vai dar certo? Será que é isso mesmo? Ai eu não sei, é tão difícil. Isso é incredulidade. E a incredulidade, ela afasta o homem de Deus. Olha o que diz em Mateus, capítulo 13, versículos 57 e 58. Mateus, capítulo 13, versículos 57 e 58. E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, disse-lhe: não há profeta sem honra, a não ser na sua pátria ou na sua casa. No versículo 58, e não fez ali muitas maravilhas por causa da incredulidade deles. Olha só, ele não fez ali muitas maravilhas por causa da incredulidade. E às vezes, o Senhor não opera maravilhas na sua vida, ou às vezes você quer tanto uma coisa e Deus não opera, porque às vezes você pode estar incrédulo. Ou você conhece alguém incrédulo, e é uma boa oportunidade para você hoje aprender e pregar para aquela pessoa. Olha, ele não fez ali muitas maravilhas por causa da incredulidade deles. O que Jesus está falando assim, olha, eu podia operar muito mais. Eu podia fazer muito mais. E às vezes o Senhor fala isso na nossa vida. Eu podia fazer muito mais na sua vida, mas pela tua incredulidade eu não posso. Por quê? Porque a incredulidade duvida. E quem duvida, é complicado. De repente você, desculpa quando eu falo você, mas de repente alguém confia muito nisso. Ou alguém confia muito naquele parente que tem, que pode ajudar, ou naquele amigo que pode ajudar, ou naquele financiamento do banco que ele pode fazer, mas ele não acredita naquilo que ele não pode ver, que é Cristo, nosso Senhor. E olha, e não fez ali muitas maravilhas por causa da incredulidade dele. Às vezes o Senhor quer operar tanto na vida das pessoas, o Senhor quer dar muito, mas muito. Eu não estou falando só de dinheiro, mas saúde, amor, união, financeiramente. Ele é o dono do ouro e da prata, mas às vezes ele não opera por causa da incredulidade. E quem é incrédulo afasta a bênção. Agora tem um detalhe. Se o homem chegar e disser assim, não, eu creio em Deus para valer. Eu vou fazer a minha parte. Eu vou lá, eu vou trabalhar. Eu vou lá, eu vou me esforçar. Eu vou para a faculdade. Eu vou trabalhar para valer. Porque tem pessoas que pensam que cai do céu. Tem pessoas que falam, eu creio em Deus, e acham que, às vezes acontece, mas não é o caso hoje. Aí o que acontece? O Senhor fala, vai ter com as formigas, levanta tu que dormes. Então o que acontece? De repente, a pessoa almeja algo, a pessoa quer algo, mas não luta para aquilo. E às vezes a pessoa quer algo, ela luta, mas falta um ingrediente mais importante. A palavra Jesus, nome Jesus Cristo. E pode até dizer assim, não, mas eu creio em Jesus, eu ponho Jesus na minha frente, eu confio em Jesus, eu confio em Deus. E de repente muitas pessoas confiam da boca para fora. Porque a primeira dificuldade desmorona. A primeira dificuldade já põe a mão na cabeça, eu vou desistir, eu vou parar, eu não aguento mais, não sei o quê. Por quê? Porque deixou de olhar para Deus e começou a ser incrédulo. E a pessoa quando é incrédula, é complicado. Olha só o que diz a palavra em Mateus, capítulo 21, versículo 20 e 22. E os discípulos, vendo isto,
maravilhavam-se, dizendo: como secou imediatamente a figueira? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: em verdade vos digo, que se tiverdes fé e não duvidares, olha só, se tiver fé e não duvidares, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até a este monte disserdes: ergue-te e precipita-te no mar, assim fará. E tudo o que pedirdes na oração, crendo, recebereis. Essa palavra aqui, ela tira qualquer barreira de derrota. Ela tira qualquer barreira, ela acaba com a dificuldade, ela acaba com o homem. Não com o homem, mas ela acaba com qualquer perspectiva de fracasso. Ela acaba. Qualquer perspectiva de fracasso, ela acaba. Porque, olha, se tiverdes fé e não duvidardes, então eu tenho que ter fé. Porque o que é a fé? A fé é algo assim: olha, eu almejo isso daqui, mas eu não sei, não acredito muito, mas eu creio. Pode esquecer. Eu vou contar uma coisa aqui. É uma parábola, né? Não na Bíblia, mas que eu aprendi. Um homem, ele trabalhava num sítio, ele era dono de um sítio, mas ele não tinha muito recurso, quase nada. E ele queria uma vaca de leite, ou ele almejava uma vaca de leite. E todo dia de manhã, ele pegava aqueles banquinhos lá, colocava, ele ordenhava a vaca, tirando o leite dela, só que era uma vaca que ela não estava ali. Mas pela fé dele, ele cria que ele estava tirando leite, ele não era retardado, ele estava tirando leite, e ele cria que um dia aquilo ia se realizar. E passou algum tempo, e aquele homem, toda manhã, ele levantava, colocava o banquinho dele, a fé. Ele não duvidou. E nas orações dele, ele pedia: Senhor, me dá a minha vaca de leite. E ele orava, mas ele não tinha possibilidade. De repente, o Senhor tocou no coração de um fazendeiro muito rico que passava com a caminhonete dele, e toda manhã aquele homem passava e via aquele homem ordenhando vaca. Que não tinha vaca, mas a fé dele fazia que ele acreditasse que um dia ele teria aquela vaca de leite. O Senhor tocou no coração de um homem, porque o Senhor pega os que não são para confundir os que são. Aquele fazendeiro rico, ele falou assim: poxa, Deus tocou no coração dele para que ele desse uma vaca de leite para aquele homem. E foi justamente o que aconteceu. Aquele homem fazendeiro rico passou, e Deus tocou no coração dele, e ele foi lá, pegou uma vaca, que ele tinha muitas, e deu uma vaca de leite para aquele homem. Moral da história: se aquele homem chegasse: me dá uma vaca aí, que eu quero uma vaca, quem é que ia dar uma vaca para ele? Mas o que ele fez? Ele foi buscar primeiro em Deus, ele creu em Deus. Aí Deus usa e faz da maneira que ele quer para realizar os nossos sonhos. E tudo quanto pedirdes na oração, crendo, o recebereis. E tudo o que pedirdes na oração, crendo, o recebereis. Se você orar crendo, não duvidando, mas se você orar assim: olha, Senhor, eu estou precisando disso, mas é difícil, não tem jeito. Pode esquecer que você não vai receber nada. Mas se você orar assim: olha, Senhor, eu não tenho possibilidade, Senhor, eu preciso disso, Senhor, eu necessito disso, mas eu vou orar a Ti e eu vou crer. De que maneira o Senhor vai fazer? Eu não sei, mas eu sei que o Senhor faz, porque está escrito na Tua palavra que todas as coisas cooperam para o bem. Está escrito na Tua palavra: e tudo o que pedirdes na oração, crendo de verdade, o recebereis. Tem gente que ora e vê a possibilidade humana. Esse é o grande problema. Eu oro e vejo a possibilidade humana, aí eu não recebo. Agora, quando eu oro e vejo a possibilidade
espiritual, aquela possibilidade que Deus vai tocar, Deus vai trazer até você, Ele não precisa da tua ajuda, nem da minha. Tem gente que olha assim, ai Senhor, eu queria tanto isso, mas, puxa vida, Senhor Jesus, olha lá, o Joaquim tem dinheiro lá, toca no coração dele para ele me emprestar, ô Senhor Jesus, olha lá fulano lá, não sei o que, faz assim, 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 assado. Deus não precisa disso. Tem gente que ora querendo ensinar Deus a trabalhar. Deus não precisa disso. A tua função, a nossa função, é orar, crendo, o restante é com Deus. O restante, como que vai ser feito, da maneira que vai ser feito, eu não sei. Eu sei que quando Deus faz, Ele faz bem feito, Ele faz para a honra e glória do nome dEle. Eu não preciso ensinar Deus a trabalhar. Eu oro e depois eu fico fazendo planos da maneira que eu vou fazer. Eu oro para Deus entrar com a providência, aí eu faço os meus planos, eu começo a eu querer fazer, e a Bíblia fala assim, maldito é o homem que faz do teu braço a tua força e se aparta dos caminhos do Senhor. Então assim, crer de verdade é você entregar totalmente o teu problema na mão de Cristo. Olha, está escrito em Lucas capítulo 16, do 5 ao 6. Lucas capítulo 16, do 5 ao 6. E disseram-lhe os apóstolos ao Senhor, acrescenta-nos a fé. E disse o Senhor, se tiver fé como um grão de mostarda, direis a esta mamoeira, estou vendo de novo, ó, derragai-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. E olha, tem que ter fé. A fé é o que move o homem. Se você não tiver fé, mas não aquela fé, eu creio em Deus, Jesus está no meu coração. Primeira dificuldade que tem, já pensa na possibilidade de um, de outro acreditar nisso. Não, continua a sua oração, continua orando, continua confiando no Senhor. Olha, em Mateus capítulo 17, versículo 20, diz assim, olha, e Jesus disse, por causa da vossa pouca fé, porque em verdade vos digo que, se tiver com fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e lá passará, e nada vos será impossível. É a mesma palavra, mas em outros lugares que eu estou te mostrando, para te mostrar assim, que a Bíblia, ela fala ali, ela fala aqui, um pouco ali, um pouco aqui. Olha, e a de passar, e nada vos será impossível, e nada vos será impossível. Agora eu vou colocar um exemplo aqui. As Madalenas arrependidas. O que é isso, pastor? As Madalenas são as arrependidas, aquela que só lamenta. Aquele homem, aquela mulher que só lamenta, só reclama, só lamenta, só reclama. Eu não consegui. Só chora, só reclama, só murmura. Nada tá bom, tudo é difícil, sabe? Tá sempre, desculpa a expressão, desculpa mesmo a expressão, mas sabe aquela expressão de chupar limão? Que quando uma pessoa chupa limão, tá sempre com aquela face, nunca dá um sorriso. Você não vê essa pessoa sorrindo, você só vê essa pessoa amargurada, essa pessoa carrancuda, essa pessoa que não sai um sorriso da boca dela, não tem uma expressão de felicidade. Essa pessoa, eu classifico ela como uma pessoa que não vai alcançar muitos sucessos na vida. Ela pode até alcançar um sucesso financeiro, mas conviver com uma pessoa dessa não é brincadeira, não. A Bíblia fala em Provérbios. Pastor, o que tem a ver uma coisa com a outra? Você estava falando sobre incredulidade, agora você passou para isso. É que essa pessoa que está sempre desse jeito, ela passa a ser incrédula. Você quer ver o que diz a palavra em Provérbios? Capítulo 17, versículo 22. O coração alegre é como bom remédio, mas o espírito abatido seca até os ossos. A pessoa que não é incrédula, ela está sempre feliz. Ela está sempre feliz. Olha, ela pode estar no maior dos problemas. Ela pode estar complicada, mas ela sabe que a providência de Deus vai vir. Então ela é uma pessoa alegre. A pessoa que tem sempre o espírito abatido é aquela,
O que eu vou comer amanhã? Ai, como é que eu vou pagar isso amanhã? Ai, como é que eu vou vestir amanhã? Ai, amanhã. A Bíblia fala que o amanhã basta cada dia o seu próprio mal. O amanhã Deus cuida. A gente não pode querer saber o que vai acontecer amanhã. Viva hoje. Seja alegre hoje. De repente tem gente que sofre por tabela. Tem gente que sofre antecipadamente. Tem gente que sofre, até chora antecipadamente. Eu te pergunto, meu irmão, para que isso? Para que isso? A incredulidade começa a tomar conta, e através da incredulidade a gente fica abatido, e através desse abatimento a gente começa até a ficar doente, a gente começa até a perder as esperanças, a gente passa até, a gente não, mas pessoas até começam a tratar mal, às vezes o marido, às vezes a esposa, às vezes o filho, por causa da incredulidade, por causa que não crê em Deus. Você fala isso, pastor? É que um dia, se Deus permitir, eu conto a minha história aqui. Se Deus permitir, eu conto o que eu passei. Não foi fácil, não. Mas eu sempre criei em Deus. Olha o que está escrito em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 8. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 8. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Perplexos, mas não desanimados. Em tudo somos atribulados. A nossa vida é uma tribulação, mas não angustiado. Eu posso... a angústia, ela seca os ossos. A angústia mata o homem. A angústia traz doença, a angústia traz briga, a angústia traz até suicídio, misericórdia. A angústia, ela mata o homem. Olha, em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados. O que é perplexo? Vamos dizer assim, olha, de repente você tem que tomar uma decisão muito séria, você tem que tomar decisões, você é um homem de decisões, você é uma mulher de decisões, e às vezes por causa dessas decisões, você fica desanimado. Não. Deus toma a decisão por você. Deus sabe agir no homem, Deus sabe trabalhar. A Bíblia fala assim que o Pai trabalha, diz Jesus, e eu também trabalho, diz o Senhor. Então assim, Deus está trabalhando ao teu favor, Deus está trabalhando ao teu favor. Mas hoje em dia acontece assim, olha, isso não é uma palavra assim que você pega, agora eu vou ser desse jeito, agora eu vou ser desse jeito, primeiro problema que tiver, você, comigo não funcionou. É impossível que a palavra de Deus não funcione. É impossível, a palavra de Deus ela tem que funcionar. Aí o que acontece? Mas se não funciona, não é culpa de Deus. É pela incredulidade. É pela incredulidade. A incredulidade, ela mata o homem. A incredulidade faz o homem até perder a sua salvação. A incredulidade é uma coisa tenebrosa. E você não precisa ser assim. A humanidade não precisa ser assim, porque nós temos um Deus que cuida de nós. E esse Deus é maravilhoso. E Ele fala na palavra dele, vinde a mim, os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Então quando o Senhor fala, vinde a mim, é porque Ele tem capacidade de te ajudar. Vinde a mim é porque Ele tem condições de suprir as tuas necessidades. Ele é o único Deus verdadeiro. Ele é o único Deus que vai te ajudar e que vai me ajudar. Jesus Cristo, o Filho de Deus Todo-Poderoso, o nosso Pai. E Jesus, Ele é para nós todas as coisas. Ele é maravilhoso. A Bíblia fala que tudo é possível para aquele que crer. Tudo é possível para aquele que crer. Mas se você, na sua oração, você duvidar do que você está pedindo, a Bíblia fala que se você duvidar, você não vai receber. E isso daqui é fato. E se Deus até hoje não fez algo na sua vida, ou fez não dentro das tuas perspectivas, ou da tua
das tuas necessidades, é porque ainda você está incrédulo. Aí você fala, não, pastor, eu não estou incrédulo, pastor. Eu acredito em Deus, pastor, eu oro, pastor. Eu oro, olha, eu leio a palavra, eu oro. Mas olha, está escrito aqui, ó. E tudo quanto pedirdes na oração, crendo, o recebereis. Se tiverdes fé e não duvidardes, está escrito aqui, se eu tiver fé e não duvidar, e tudo quanto pedirdes na oração, crendo, o recebereis. Então, se eu crer, não duvidar, aguarda que a bênção vai chegar até você. A providência que você tanto precisa vai chegar até você. E isso não é a palavra de pastor, não. Isso é palavra de Deus. Isso é palavra para a gente fazer o uso dela. Se você está cansado, oprimido, se você está cansado já de Jesus falar assim, olha, vem até mim. Vinde a mim os que estão cansados e oprimidos, e eu os aliviarei. O Senhor vai aliviar o teu fardo. O Senhor vai te dar aquilo que você almeja. Mas você tem que crer, sem duvidar. Pega a sua incredulidade, não quero mais incredulidade. A partir de agora, a partir de hoje, eu li na palavra de Deus, a palavra de Deus, e tudo o que pedirdes na oração, crendo, recebereis. E o Senhor só vai dar boas coisas para você. De repente tem um detalhe, de repente você pede uma coisa também que não vai ser boa para você. De repente, pastor, eu quero uma Ferrari. Deus te dá a Ferrari, você vai ter dinheiro depois para fazer IPVA, seguro e tudo mais? Não. Deus vai dar na medida correta, na medida certa, na medida exata, degrau por degrau, grão por grão, para que você esteja preparado para receber aquilo que vem da parte de Deus. Você vai orar, você vai crer. O restante é com Deus, o restante é com o Senhor. Não atropele as coisas, faça tudo da maneira que a Bíblia fala. Se você não for nem para a direita e nem para a esquerda, se você permanecer na palavra de Deus, então você chega lá para a honra e glória do Senhor Jesus. Porque está escrito, aquele que vem a mim, jamais eu lançarei fora. Amém? Por isso, eu queria agradecer você por estar me assistindo. Que Deus abençoe o teu lar e a tua casa, e que tudo seja conforme a vontade do Senhor, para a honra e glória do nome dele. Deus te abençoe e até a próxima, se Deus assim permitir. Amém? Deus te ajude, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo.